brinco muito que você erra coisas novas. Eu Sim. gosto muito de dizer, a equipe que trabalha comigo sabe que eu digo R rápido, R pequeno e R erros novos e genuínos. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o grandíssimo Guilherme Avelino. Veio aqui bater um papo com a gente. Fique à vontade para se apresentar para o nosso público, Guilherme. Cara, obrigado por me receber, obrigado a todos que estão acompanhando nas redes sociais, em todos os canais. Eu sou o Guilherme, eu sou da empresa EPS, sou Country Manager aqui no Brasil. Vou estar hoje falando um pouquinho de como a gente ajuda a indústria eletrônica, mecânica, de norte a sul, em algumas atividades que a gente faz, que vai desde gravação de software, enfitamento, criptografia e várias outras soluções. Show de bola aí, Guilherme. Um prazer imenso tê-lo você aqui. Você viu aí o Dapcast com o Marcos e foi assim que a gente começou a se falar. Agradeço aí o Marcos também, o Marcos, parceirão aí da Rela, parceiro nosso também. E hoje a gente vai bater um papo aí, aprofundar um pouquinho mais, né, sobre as soluções, sobre essas montagens eletrônicas que pode ajudar as empresas no dia a dia, né? Eu sempre, quando eu inicio aqui o Dapcast, eu gosto de perguntar sobre a vida, né, pessoal, o início da carreira das pessoas, para mostrar para o público um pouco, né, de até onde ela pode chegar dentro das empresas, dentro da indústria, né, e propagar um pouco dessa parte boa, porque a parte ruim é muito fácil, né, não precisa nem a gente se esforçar muito para propagar, as pessoas mesmo aí nas redes sociais fazem a propagação. Mas é importante a gente frisar também que temos várias pessoas, vários profissionais que vêm aqui, né, no Dapcast, são profissionais de sucesso, detém um conhecimento enorme, construiu isso ao longo de uma carreira espetacular, né? E nem sempre foi assim, teve um início. Então eu gosto de falar, né, para mostrar mesmo para as pessoas que estão aí nos assistindo que há sim meios, né, dentro das empresas, dentro da indústria, de você também performar, né, de uma maneira aí lícita, né, e honesta, né, com a meritocracia aí. Fique à vontade para falar um pouco aí da sua história, como que você chegou aí até representar as operações da empresa que você está hoje, e fique à vontade. Bacana, Dar. De novo, obrigado, né? Eu sou Guilherme, estou Country Manager da EPS aqui no Brasil. Digo estou porque é uma posição que eu, cada dia que passo, tenho que continuar investindo nela. Estou há 13 anos nessa posição, mas isso é hoje, né? Vamos pular no tempo e voltar ali 20 anos, né? Eu me formei em engenharia mecatrônica. Eu optei fazer engenharia mecatrônica porque eu sempre gostei da área de eletrônica, eu gostava da área de software. Com 15 anos, eu e um colega de colégio, a gente se inscreveu em lógica de programação. Na época tinha uma escola que fazia isso, próximo de onde a gente estudava. E eu lembro que tinha ali pessoal de 18, 20 anos de idade, só nós dois de 15 anos de idade, e eu achei aquilo excepcional. A gente programou em Pascal, depois a gente foi para Basic e Delphi. Cara, achei excepcional aquilo. E Na quando. época era, nossa, Nossa, era o suprassumo, é, né? Não tinha Python, não tinha nada disso que hoje você consegue fazer com uma qualidade muito maior, né? E aí entrei para engenharia mecatrônica, né? Eu gostava muito daquilo, né? E eu acho que algo que não é dito e precisava ser dito com maior frequência, quando você entra para um curso de engenharia, você se forma matemático ali, os 3 primeiros anos você fica álgebra, física, álgebra, física, álgebra, física, e depois você tem ali a sua área de expertise. e ninguém te fala o que é engenharia de verdade, né? O Não, curso que você está se formando, o para que você está se preparando? Você, é só cálculo, cálculo, e eu acho até que essa distância ela é perigosa. é, Eu lembro que muita gente desistiu e eu acho que as pessoas que não se identificam têm que sair ali mesmo, é natural isso de um processo. E depois de 5 anos eu me formei e nesse meio tempo eu tive uma oportunidade muito boa que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Eu estagiei primeiro numa empresa mecânica que fazia gases industriais, é a maior tá. empresa do mundo que faz gases industriais, fazia argônio, nitrogênio, oxigênio, oxigênio hospitalar. E é um processo extremamente complexo, um processo de altíssima segurança, porque o oxigênio ele é explosivo, então você tem que ter argônio, é altamente explosivo também. Então, cuidado era a palavra número um e segurança dentro da empresa, né? E ali aconteceu uma coisa muito boa. Depois de 6 meses eu descobri que não era aquilo que eu queria.
E aí eu eliminei aquilo, eu falei, não Foi quero isso. decisivo para você Foi decisivo, acho que quanto mais cedo a gente descobre o que a gente não quer, é mais fácil a gente achar o que a gente encontrar o que quer. quer, é verdade. E aí a minha segunda oportunidade foi um estágio numa grande empresa alemã de eletrônica, era a Siemens. A Siemens tinha uma divisão, que já não existe mais hoje, que era uma divisão automotiva. Tá. Se chamava Siemens VDO, e eles estavam procurando um estagiário, passei pelo processo de seleção, entrei e foi minha primeira experiência com eletrônica. E ali sim eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, eu gostei disso, quero isso. Em Manaus mesmo? Em Manaus mesmo. E foi fantástico para mim. Então eu amei aquilo e dentro da Siemens VDO eu tive várias oportunidades. Eu lembro que depois de 7, 8 meses de estágio, ainda me ambientando, entendendo como era uma estrutura de uma indústria, procedimentos, atividades, deveres, responsabilidades, obrigações, todo aquele conceito básico ainda. Eu lembro que o nosso diretor chegou para os estagiários e falou assim, olha, pessoal, o que vocês querem da vida de vocês, né? E eu lembro que foi um choque, né? Como assim o que eu quero da minha vida, né? Eu quero sair daqui, ir para casa, ir para a faculdade. Não, pessoal, vai ter uma vaga. Abriremos vagas em 6 meses, em um ano. Então vocês têm 6 meses e um ano para se preparar. Mas o primeiro ponto, vocês têm que falar inglês. Então ali, né, era uma turma, todo mundo se olhou para um lado ali já ficou bem claro qual era o ponto de Foi um corte. incentivo ali, né? Total, eu lembro que essa vaga abriu e eu lembro que haviam poucas pessoas preparadas para falar inglês. E eu fui colocado nessa vaga porque eu era o único que falava um pouco de inglês. Então ali eu trago e reforço, isso foi há 20 anos e é válido até hoje. Sim, Ter claro. conhecimento de uma outra língua que faça sentido na tua área de atuação, talvez vai te colocar numa posição melhor. E ali eu acabei trabalhando na área de qualidade de fornecedores. E o que fazia isso dentro de uma indústria? Você imagina ali uma grande indústria que está, por exemplo, montando uma TV dessa, ou um ar-condicionado, lâmpadas, câmeras, tudo isso que está aqui no ambiente que nós temos hoje. Ela recebe uma série de insumos de fora. Sim. As pequenas peças que vão fazer parte de um processo de montagem. E a minha responsabilidade era o quê? Resolver os problemas daquelas peças. Então chegava um lote com problema, isso aqui está fora da especificação, isso aqui quebrou, isso aqui precisa contatar o fornecedor e eu fazia aquela atividade. E o que foi interessante para mim, que me trouxe também uma bagagem que eu uso até hoje. Eu comecei a conhecer um pouquinho de cada atividade. Então eu conheci um pouco de placa de circuito impresso, um pouquinho de relé, um pouquinho de componente eletrônico, um pouquinho de sensores, um pouquinho de peças mecânicas, um pouquinho de automação. Eu não era especialista. Foi pílulas ali que você foi consumindo ao longo do tempo. Exato. E o que é legal daquilo é que você encontra algo que você se identifica, você encontra algo que você vê que tem uma demanda maior de mercado e você pode ou não se especializar, né? Então fiquei nessa função por muito tempo, fiquei 7 anos. Essa empresa, a Siemens VDO, ela foi adquirida pelo grupo Continental, que é um grande grupo hoje, talvez mais conhecido pelas marcas Continental de pneu, mas tinha uma divisão automotiva muito sólida, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Manaus e também no mundo inteiro, né? E estando lá, eu tive talvez uma outra grande lição que foi muito importante, a lição do networking. Então eu fazia esse contato com vários fornecedores no mundo inteiro, e era um contato que obviamente era sempre extremamente profissional, e dali um fornecedor, que a gente tinha muito contato, ele desenvolvia muitos projetos com a gente, um dia pegou o telefone e me ligou. E quando um fornecedor te liga, normalmente a informação não é boa, né? Você pensa 2 vezes, atendo ou não atendo essa ligação? Atendi, e ele me falou que ele estava representando uma outra empresa que tinha interesse de vir para o Brasil. E ele perguntou se eu tinha interesse de participar desse processo de seleção. Ou seja, essa oportunidade aconteceu porque ele me conhecia, ele sabia que eu tinha determinada expertise e o relacionamento que ele tinha comigo, ele entendia que era muito profissional. Então, de novo, ali eu acho que eu trago o quão network cedo para mim foi muito importante. E veio a oportunidade de eu entrar na EPS. Então, eu entrei como gerente de operações. E eu lembro de uma coisa que foi muito interessante, né? Depois que eu passei pelo processo seletivo, várias reuniões, várias entrevistas e tudo mais, fui aprovado. Pô, beleza, você começa dia 1º de setembro de 2011. Eu esqueço a data. Eu falei, bacana, o que eu faço? Ele falou, cara, vai montar a fábrica. Eu falei, bacana. Simples assim. E com quem que eu falo para montar a fábrica, né? Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou, cara, você vai montar a fábrica, fica tranquilo, vai dar certo. Você pode falar com seus contatos e correr atrás. E eu lembro que ali eu tive a minha primeira experiência de montar uma fábrica.
E eu tô falando de uma fábrica pequena. Quase que ele falou, vem cá, olha esse cara aqui no espelho. Esse que vai montar. E foi bem legal a experiência, assim, a empresa obviamente estava com uma sede na Irlanda, a EPS tem ainda a sede na Irlanda, Europa, eu tive muito suporte do pessoal da Europa nessa época dos Estados Unidos, tinha bastante benchmark ali para... tinha um diretor de operações que ele já tinha informação. participado ali de quase 25 grandes unidades da EPS, então ali obviamente eu tinha estrutura, mas o que é interessante é que cada operação ela tem a questão local e regional. Então essa primeira operação foi em Manaus, eu estou falando de uma fábrica de 500 metros quadrados, então uma fábrica relativamente pequena. Sim. E ali montamos a primeira fábrica. Os produtos são pequenos também, né? Os produtos são pequenos. É proporcional ao produto, porque a eletrônica ela tem que ir cada vez mais compacta, né? Cada vez mais compacta, né? E eu até convido aqui quem está ouvindo isso e tem interesse de eletrônico, o episódio que o Marcos gravou da Hella é fantástico. Ele traz com muita profundidade isso, né? Mas o que é interessante, né? No passado a gente gostava muito das fábricas grandes. Tanto é que se a gente for falar agora quem são as maiores empresas aqui no Brasil, todo mundo vai falar WEG. Porque a WEG hoje assumiu o segundo maior posto de empresa aqui. Você vai falar de Intelbras, você vai falar ali de Petrobras. Celulose, né? Que tá, né? Tem o Vale o Vale da Celulose aí em Mato Grosso do Sul, que tá. Exato. Tem a fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, agora tem a da Arauco, que vai ser maior ainda. Então, são empresas enormes, porque o processo requer que elas sejam enormes, né? Pede. Então, a gente tem ainda essa romantização de eu preciso trabalhar numa empresa muito grande. E eu concordo, assim, empresas muito grandes vão te dar determinadas oportunidades. Empresas pequenas também vão te dar outros níveis de oportunidades, né? Então, a nossa operação, ela é uma operação, como eu te falava mais cedo, a gente tem hoje 10 grandes máquinas automáticas aqui no Brasil, são máquinas 100% desenvolvidas pela EPS. Nós temos uma unidade hoje na República Tcheca que faz isso. E para que servem essas máquinas hoje, né? Elas servem para atender os nossos clientes, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, quando a gente montou essa primeira fábrica, e quando eu olho para trás, isso foi muito importante quando a gente montou a segunda e a terceira. A quantidade de erros e lições aprendidas que a gente teve. Isso é muito importante. Foi muito importante. Então, quando a gente foi sair de Manaus, e de Manaus a gente foi lá para atender o polo industrial, indústrias mecânicas e de eletrônicas, que queriam fazer gravação de software, enfitamento, criptografia, estufa de material higroscópico, comprar alguns insumos que a gente vende. E essa operação foi crescendo, a gente começou a atender indústrias fora de Manaus. Só que Manaus tem uma complexidade, tem uma característica que para você atender com manufatura, você tem que estar lá. Então a gente falou, olha, é hora da gente colocar o pé fora de Manaus. E a gente já tinha um escritório em Campinas, né? Só que o escritório era um escritório pequeno, 100 metros quadrados, um escritório de fins comerciais e não industriais. Então a gente montou a segunda unidade, que foi em Americana, aqui ao lado. E dali a gente já trouxe muitas lições aprendidas. Eu brinco muito que você erra coisas novas. Sim. Eu gosto muito de dizer, a equipe que trabalha comigo sabe que eu digo R rápido, R pequeno e R erros novos e genuínos. Erro experimental. O erro experimental. Totalmente admissível na sua equipe que, vamos experimentar, fazer desse jeito, mas o errou, não pode ir de novo. É ou não é? Exato. Porque o erro repetitivo aí é muito complicado, né? O mercado não perdoa. O mercado não perdoa. Né? Você falou aí dessa responsabilidade de montar, né, a fábrica. Puxando um gancho já para o grupo DAP, a gente faz transferência, né, de empresas e a gente vê isso. Porque quando a gente vai até fazer contato aí com um diretor de operações ou com uma pessoa, um gestor de projetos que é responsável pela mudança da planta, né, ou a montagem da planta, a pessoa ela tá carente de informação, né? Primeiro. Então, o grupo DAP, a gente trabalha, a gente faz toda a parte de infraestrutura, então a gente instala rede elétrica, tubulação, toda a área de suprimentos e utilidades que é necessário para aquelas máquinas rodarem, e fazemos também, né, remoção de máquinas, monta a máquina e monta, né, a máquina em novo ambiente. Quando a gente começa a apresentar para os clientes os cases, e aí mostra, a gente fez a mudança da ThyssenKrupp, a gente fez a mudança da Parafix, começa a mostrar, aí o cliente, é a mesma coisa quando você foi buscar o benchmark com as pessoas que já tinham feito.
Então, quando a gente apresenta esses cases e mostra para eles os vídeos, ó, aqui a gente fez assim, ó, nessa planta a gente fez uma infra. Geralmente o pessoal, a infra antiga, né, que é tubulação, ar comprimido, rede elétrica, o galpão tem 12 metros de pé direito, faz 12 metros. E não precisa, né? Hoje você pode puxar a infra mais baixa, deixar os ramais mais baixos, até para trabalho NR35 facilita. Acessíveis, exato. Acessível, você não precisa pegar uma PTA, uma coisa muito alta, né? Você economiza material. Economiza material da subida e da descida, do pé direito. Então, a gente mostra isso para os clientes e porque assim, como você teve a possibilidade, tem muitos clientes que não têm essa possibilidade. E aí, gente, uma dica, tá? Precisa de uma mudança de layout, de uma desmontagem, mudança de planta industrial, tá aqui o Grupo DAP. E aí a gente, se a gente, não que a gente, nem que a gente não consiga converter, fechar a parceria com o cliente, mas a gente vai dar todo o suporte e mostrar para ele os caminhos, né? E o que eu acho muito importante, pegando o gancho nesse tema, é que algumas lições que eu compartilho. Primeiro, faça bastante benchmark, visite empresas similares à sua, erros e acertos que já estão no mercado, você não precisa ter eles. Segundo ponto, tenha uma empresa especialista. Por que eu estou falando de uma empresa especialista? Normalmente, quando é uma empresa de pequeno, médio porte, ele vai achar um amigo que já trabalhou, um colega que já fez isso, que normalmente ele tem um CNPJ e faz aquilo. E pode ser que ele consiga fazer aquilo. Sim, Só que sim. tu imagina o seguinte, aqui hoje tem infra, tem elétrica, pode ter hidráulica, tem que ter uma RT, tem que ter um responsável técnico, tem que ter alguém que tenha um background para daqui a 2, 3, 4, 5 anos esteja operando, porque tu vai precisar fazer reparos, manutenções. E se toda vez você for trocar e procurar alguém novo, vai chegar uma hora que ninguém vai Sim. querer fazer aquilo, porque vira um elefante branco, vira um Frankenstein em cima da tua fábrica. E um gancho, olha só, e você falou que tem 12 máquinas, né? Isso. 12 máquinas. 10 máquinas automáticas, eu tenho várias outras de outros modelos. 10 automáticas. E o valor desse ativo? Tem dois pontos que eu sempre falo. O valor do ativo. Essas máquinas suas são valiosíssimas, né? Outro ponto. Quanto custa a hora de máquina parada? Exato. Então, você tem o bem, o ativo, né? Que você precisa ser transferido. E aí tem que ter todo um cuidado, porque são máquinas específicas e tudo mais. Esse é um ponto. E tem um outro ponto que, se atrasa a montagem dessas máquinas, certo? Eu já tenho produção. E aí eu tenho hora de máquina parada. O PCP, cara, não quer nem saber. Ah, cara, ó, hora de máquina parada é R$ 5.000. Então eu vou contabilizar isso aí. Vai ser, né? Vai ter que ter um responsável para responder para a matriz ou para alguém. É ou não é? Exato. E eu acho que a gente está falando ali de coisas tangíveis, né? Sim. Hora parada, custo. Vamos falar também do intangível. Como é que você explica para o teu cliente que tu parou tua fábrica porque tu não previu uma série de acontecimentos que poderiam acontecer? Aí você vai dizer no final das contas para ele o seguinte: eu quis economizar, né? E é aquela economia que sai cara. Então, essa Muito foi caro no final. uma das experiências que eu tive quando a gente montou a segunda planta aqui em São Paulo. A gente cometeu erros, mas a gente não cometeu os mesmos erros, Sim. né? E aí a gente teve a opção de mudar a nossa fábrica de Manaus. A fábrica ficou pequena, a gente mudou. Estamos há 2 anos no centro do polo industrial de Manaus, entre grandes empresas, no antigo complexo que foi da famosa Gradiente. A Gradiente não existe mais hoje como estrutura industrial, mas ela tem ali parques industriais que foram divididos, loteados, e tem pequenas indústrias. Então a EPS está lá hoje numa indústria de 1.200 metros quadrados, atendendo todas as indústrias do polo industrial de Manaus, seja de eletrônica e de mecânica. E ali foi muito interessante, porque a gente trouxe mais uma vez uma série de aprendizados. Então ali foi muito bom, foi rápido. Eu lembro que a gente desligou a chave geral da empresa sexta-feira na localidade antiga e segunda-feira a gente estava produzindo na nova. Olha que bacana. Foi fácil? Não, não foi fácil. Tivemos problemas? Tivemos uma série de problemas. O que foi importante? Tínhamos bons parceiros. Bons parceiros. Eu não estou falando de 1, 2, 3. Sim. Vários parceiros. Segundo, eles trabalharam juntos. Planejamento, né? E não é integrado. fácil você botar ali 3, 4, 5 parceiros trabalhando junto, porque um olha pro outro e fala, não, mas ele tá errado, eu não vou fazer. Muitas vezes vira cabo de guerra. Vira cabo de guerra. Então a gente, primeiro, tínhamos parceiros de longas datas, nunca gostamos de ficar trocando de parceiro porque, isso aqui tá um pouco mais barato, mas peraí, pessoal, a gente tá no jogo para quê? Para trabalhar mais 6 meses ou mais 10 anos, 20 anos? A gente quer que o nosso parceiro esteja mais 10, 20 anos trabalhando com a gente também, e eu quero que ele cresça, e eu quero que ele tenha lucro. É a lei do
retorno, né? Exato. O universo, independente da crença de cada um, gente, se você deseja o bem volta para você também. E isso, no meio corporativo, no meio empreendedor, vamos dizer assim, funciona da que forma? Se o fornecedor tá te atendendo bem, tá atendendo as expectativas, cara, o preço dele tem que ser justo, tem que ser proporcional ao serviço, tá? Agora, se você trabalhar só por preço, você vai encontrar um serviço ou produto de acordo com aquele, proporcional com aquele preço. Então pense nessa razão-proporção. Por quê? Se eu tenho lá um preço do meu fornecedor que eu confio, que ele já fez, tal, é uma coisa. Ele tá cobrando um pouco mais, tal, mas ele tá cobrando um pouco mais porque ele te proporciona mais. Exato. É ou não é? Exato. E foi bem interessante quando a gente concluiu essa fábrica nova, e é uma fábrica no estado da arte mesmo, uma fábrica que hoje tem 1.200 metros quadrados, é uma fábrica que hoje tem controle de temperatura, umidade, piso Legal. antistático, tem 10 máquinas automáticas Tem lá vários dentro. critérios para vocês também, né? Vários. Quando você A roupa, né? Exato, né? E a gente falava de podcast mais cedo, a EPS tem um podcast também, que a gente gravou recentemente com um especialista de NPI, eletrostática, MSL, são todos cuidados hoje que a eletrônica tem que ter. Qualquer indústria de eletrônica, a gente está falando do básico. Então, a gente tem isso hoje na nossa fábrica. E o que foi interessante? Então, ali nessa mudança, quando a gente começou a ter mais sites no Brasil, mais fábricas, eu saí de gerente de operações, acabei virando o responsável da parte das 2 fábricas hoje, estando como country manager. E a gente começou a atender o Brasil inteiro, né? E ali eu chego na hora que a gente começa a falar dos nossos clientes. A gente atendia muitas indústrias de eletrônica. Quem são essas indústrias? Indústrias que montam placa, os automotivos, como, por exemplo, indústrias que hoje atendem Volkswagen, Fiat, Grupo Stellantis. E essas indústrias hoje, elas tinham no passado, e eu vou falar um pouquinho sobre a mudança tecnológica, era um produto 100% mecânico. Você pegava um carro de 30 anos, ele era 70% mecânico. 72% mecânico. Você pega um carro hoje, 2025, o grande valor agregado dele hoje é a eletrônica. Sim, claro. Não é mais a mecânica. O que eu quero dizer com isso? Que no espaço de 30, 40 anos houve uma mudança da mecânica, a mecânica entrou com um pouco de elétrica e ela começou a ficar eletrônica. Então hoje, basta você analisar os principais produtos do mercado, eles estão ficando cada vez mais eletrônicos, seja como conexões através de Bluetooth, sensores, IoT, internet das coisas. Então eles estão todos mais conectados. E é ali que a EPS entrou. Por quê? Gargalo de produção hoje, por exemplo, a TV. Hoje são produzidas no Brasil uma média de 800 mil TVs mês. Esse é o número hoje público, quase 1 milhão de TVs. Dependendo assim, tem Black Friday, pode chegar a 1 milhão ou ultrapassar isso. E essa TV hoje, o grande segredo dela é o software. Por que eu tô falando do grande segredo dela ou o grande ativo das empresas, né? Quando você olha uma TV dessa, você pode pegar as 5 principais marcas do mercado. Se você botar ela numa distância, você não sabe quem é quem. Sim. Porque elas são similares nos principais aspectos. E o usuário final, ele não identifica isso, mas o grande segredo dela é o software. Então, hoje, gravar um software numa TV dessa, ele é um processo complexo, ele é um processo caro, ele é um processo que existe muito cuidado com a microeletrônica dos componentes. Então, o que essas empresas fazem? Falam, olha, eu vou focar no meu core business, o meu core business é qual? É montar a TV. Então, ele vai montar a TV e ele passa para a EPS hoje essa atividade de fazer o processo de gravação de software. E é isso que hoje a gente faz com muita maestria para os nossos principais clientes. Então, hoje, essa é uma atividade que a EPS faz muito forte, com uma frequência muito grande, e os nossos clientes hoje, seja da área de eletrônica ou automotivo, nos procuram. E eles nos procuram cada vez mais por quê? Porque eles entendem que é importante estar cuidando do core business dele e deixar o resto com a gente. Então, no passado desses anos, desde o início da EPS, há mais de 13 anos aqui no Brasil e mais de 30 anos mundialmente, a gente começou a atender empresas que montam placas. Então, hoje no Brasil tem várias empresas que são especialistas em montar produtos para outras empresas. O que eu quero dizer? Se você tem hoje um produto próprio e você quer focar no seu produto, desenvolvimento, aperfeiçoamento, integrações, você vai procurar alguém que é especialista em montar ele. Então, hoje existe um ramo muito grande, são as empresas de montagem de placa chamado Contract Manufacturers, e essas empresas são os nossos principais clientes. Elas nos procuram para que a gente provê solução, seja de gravação de software,
porque a gente sabe fazer isso com maestria, que a gente faz em mais de 26 localidades no mundo inteiro. E também processos de enfitamento. O que é um enfitamento? Vamos falar hoje do que as indústrias estão procurando muito. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes para não sair. Vocês montam o hardware, certo? Da placa. Mas a parte de software são vocês também? Bem interessante. A gente não Tá. monta hardware hoje, né? Ah, tá. Nós temos hoje 10 máquinas automáticas que elas fazem o seguinte, elas têm um objetivo principal, receber o componente eletrônico. Então, o nosso cliente hoje compra componente eletrônico, normalmente ele vem da Ásia, Certo. ele traz para o Brasil, ele envia para a EPS esses componentes eletrônicos e lá a gente faz um processo de industrialização. Que o principal é o quê? Adicionar o software nesse componente eletrônico. Então a gente entendi. adiciona o software, a gente devolve os componentes eletrônicos para ele e o cliente é responsável hoje por montar o componente eletrônico dele nas placas. Ah, que bacana, cara, bacana. Agora eu comecei a entender aí, mas bem legal. Então, vocês trabalham então no download ali, vamos dizer assim, do software, né? E rodar o teste ali para ver se tá tudo ok. E aí Legal. entrega, fala, ó, isso aqui tá ok, pode montar. É isso? Exato. Deixa eu te dar um exemplo seguido de alguns dados. Há 13 anos, quando a gente iniciou a operação no Brasil, o tempo médio da gravação de um software, ou seja, colocar a informação de um firmware dentro do componente, era 17 a 18 segundos. Certo. Hoje, 2025, esse número subiu para 1 minuto e 20. E a gente tem hoje componentes eletrônicos que chegam a 6 minutos, 10 minutos. E por que isso? Lembra que eu falei mais cedo sobre a mudança da mecânica para a eletrônica e como isso está acontecendo hoje, o valor do software? Então hoje cada vez mais tem informação embarcada dentro dos componentes eletrônicos e dos produtos. Virou gargalo de produção, ficou lento, ficou complexo. Os componentes hoje estão passando por um processo que se chama miniaturização. Eles estão ficando menores. Sim. Então eles estão mais sensíveis, eles aquecem mais, eles estão menos resistentes. Então hoje não faz muito sentido, Dário. Tu imaginas o seguinte, as indústrias aqui no Brasil pagam uma fortuna para comprar componente eletrônico na Ásia. Aí vem da Ásia, 45 dias para chegar aqui, vem marítimo, chega aqui, eles têm todos os cuidados, embalado, e ele pega isso e vai manusear de qualquer forma. Não funciona assim, ele está comprometendo a vida útil do produto dele. E aí tu imagina, se o produto dele é um produto sensível de segurança, vai no automóvel, vai numa área hospitalar, numa área de segurança, ele está comprometendo a vida útil disso. Isso aqui pode dar um problema, um recall, problema mais sério. Então ele pega hoje esse material, que está cada vez mais complexo, caro, difícil de manusear, e ele envia para um especialista. Então, o que a EPS faz hoje? Além de fazer, podemos chamar assim, o upload, que é colocar o firmware, software de gravação, a gente faz camadas de criptografia. Por que camadas de criptografia? Tem artigos... Proteção dos dados. Proteção dos dados. Tem artigos recentes que dos Estados Unidos, aqueles robozinhos que hoje ficam aspirando a sua casa quando você sai para trabalhar, eles foram hackeados. Foram hackeados para quê? Para começar a perseguir os animais de estimação da casa. Pode soar engraçado no primeiro momento, mas vamos seguir essa analogia. E quando as câmeras de segurança são hackeadas, elas invadem a tua privacidade. Sim. Da tua família, da tua empresa, que ali podem coletar dados sensíveis. Vai de encontro até um pilar da indústria 4.0, que é a cibersegurança, né? Exato. Então hoje a EPS tem um grupo de especialistas que atua na área de segurança da criptografia das informações. E aqui eu trago uma informação que ela é relativamente nova e eu não vejo ela muito dissipada ainda no Brasil. Tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos, eles já estão discutindo de forma mais profunda que os componentes eletrônicos terão que ter criptografias em nível de segurança individuais. O que isso quer dizer? Que você vai ter que colocar camadas de segurança dentro de um componente para que ele não seja hackeado, invadido, copiado. Então já existe hoje uma lei nos Estados Unidos que ela já prevê uma implementação disso e o Reino Unido também está trabalhando isso muito forte. Então ali é uma questão de tempo para que isso ganhe espaço e traga mais segurança para o teu produto, que a tua família usa, que o teu filho está brincando, para que evite o quê? Que alguém faça mau uso dessas informações. Então a EPS hoje tem um braço tecnológico, com especialistas que atuam nessa área. Bacana. Cara, você falando aí, minha mente aqui até deu uma devagada, mas olha, pessoal, pelo que eu entendi, tá? Que eu tô no mesmo barco que vocês, não entendo tanto quanto o Guilherme Avelino, tá? Mas
o que você está falando aí, você vai criar camadas nos componentes, beleza. E hoje, numa era tecnológica, onde o carro tem rede, tem Bluetooth, ele tem uma segurança para não ser invadido, né? E ser extraído esses dados, ou até hackeado. E aí eu vou um pouco mais além, nessa parte de autonomia, de direção, né? De carro autônomo, dessa tecnologia. Há possibilidades, né? Se não criar, não ser feito esse trabalho de criptografia e camadas de segurança, de uma pessoa estar andando com um carro e o carro ser hackeado. Legal, vamos falar do automotivo. O automotivo é um braço muito forte da EPS na Europa. Hoje, os nossos principais clientes na Europa são automotivos. E a EPS está na Europa há 30 anos, com 6 grandes centros de gravação, atendendo os maiores players da Europa. O que a gente vê hoje no automotivo? O automotivo ele tem uma característica que, na minha opinião, é diferente da característica não automotiva. Ou seja, o automotivo ele começa a conversar contigo hoje, fevereiro de 2025, para falar do projeto de 2027. Por quê? Primeiro, ele tem essa característica de trazer o parceiro muito próximo, e no nosso caso, no automotivo, a gente desenvolve algoritmos de segurança e criptografia para todo componente automotivo. Então, hoje nós gravamos componentes automotivos no Brasil, e todo cliente nosso automotivo, ele desenvolve a 4 mãos, os desenvolvedores EPS, mais os desenvolvedores do cliente e os requisitos específicos do cliente e do mercado, para que o componente dele saia com todos os algoritmos de segurança que, quando estiver em campo, assegure que, primeiro, o veículo não vai desligar, não vai ser hackeado, não vai mudar de direção, que o veículo possa se desenvolver num dado momento para trabalhar de forma autônoma, como já é natural acontecer nos Estados Unidos e parte da Europa, que não tenha um recall em campos. Toda vez que a gente fala de falhas de software, a gente pode falar de um potencial recall. Então, hoje o automotivo ele também tem outra característica. O recall para todos aquele número de série lá. Para todo número de série, né? Ah. E por que eu falo de recall? Estou falando de automotivo, mas isso vale para qualquer produto eletrônico produzido. Se você tem um recall hoje, você ameaça a marca. Quem vai querer comprar de uma marca que está fazendo um recall porque não garante segurança? Com certeza. Você acaba afetando diretamente o consumidor, porque ele vai ter que mover aquele produto comprado, seja para uma concessionária ou para um lugar de troca. Tem um custo absurdamente alto para isso e pode ser que você não sobreviva a isso, né? Então, o que é mais barato? É mais barato dar um passo para trás, trabalhar no desenvolvimento, trabalhar na segurança das informações. E o automotivo hoje, na minha opinião, ele é um mercado exemplo de como eles trabalham as informações, as camadas de segurança, os cuidados com a eletrônica. E eu recomendo para todo mundo que tiver uma oportunidade de fazer um benchmark numa empresa automotiva, eu acho que vale muito a pena para vocês escolherem alguns pontos que façam sentido para suas indústrias, independente de ser mecânica, eletromecânica ou uma indústria pequena, porque tem muito aprendizado ali. Automotivo, você falou, cara, ele sempre foi carro-chefe no Brasil. Se você pensar no crescimento do ABC Paulista, crescimento do próprio estado de São Paulo, tá? Pós-café, não estou falando, tem uma linha do tempo aí, né, que o estado de São Paulo vem, né, crescendo o seu PIB ao longo de muito tempo, não é só, né, o automotivo, mas se você pensar, né, de 80 para cá, vamos dizer assim, cara, as grandes montadoras e tudo mais, o automotivo ele sempre foi o automotivo e o automobilístico, vamos dizer assim, ele sempre trouxe novas tecnologias para as outras áreas, né? E o que ele faz ali dentro das suas plantas, o Lean é um exemplo. O Lean nasceu no sistema Toyota. E onde utiliza o Lean hoje? Gente, acho que 100% dos segmentos tem Lean até para marketing hoje. Tem Lean para Lean tudo. Office. Exatamente, Lean Office. Então, o que você falou do automotivo é a realidade. É só a gente olhar para a realidade brasileira mesmo, né? O que trouxe prosperidade para o ABC, para a Grande São Paulo, o Estado de São Paulo, foi, né? E ainda é, as grandes montadoras. E quando você fala de grandes montadoras, é que nem eu acabei de falar da celulose também. Foi lá para Ribas do Rio Pardo, a Suzano, cara, alterou a economia de uma forma que nunca mais será mesmo. E vai alterar mais ainda, né? As montadoras são assim. Quando instala-se uma montadora, tem os empregos diretos e tem os indiretos. Veja bem, o Marco,
né? O Marcos Vinícius veio aqui, ele trabalha na Hella. A Hella, né? A Forvia agora que ela faz produtos para as grandes montadoras. Você produz para a Forvia, entre outras. E as pessoas que trabalham para você, né? E ainda tem os prestadores de serviço para você, como você falou dos seus parceiros. Exato. O automotivo, o que eu acho também muito interessante, é que ele trabalha junto com uma cadeia de fornecimento. Então, o A automotivo, cadeia é muito grande, ele tá cara. sempre em clusters, né? Ali no ABC, você percebe que tem o fornecedor de estampado, usinado, metálico, plástico, papelão. Tudo em Tá, volta tá ali todo para mundo ali do suprir. lado. Então, ele tem essa característica de criação de mercados, né? É até um movimento interessante que ele está se descentralizando agora, né? Sim, agora Então, é. eu acho que agora a gente vai ver uma mudança muito interessante. Mas eu queria trazer um outro dado muito interessante quando a gente fala de componente eletrônico. Os componentes eletrônicos têm níveis de classificação. Certo. Então, hoje, o primeiro nível de classificação e mais complexo é o nível militar. Então, hoje, a maioria das aplicações que hoje são triviais para a gente, elas iniciaram como experimentos militares, né? E é um nicho de vocês também ou não? Nós atendemos a área de defesa também. Aqui no Brasil, nós temos alguns clientes. Isso é muito mais forte hoje nos Estados Unidos e Europa, até porque a demanda do mercado lá é maior. Mas Entendi. hoje a EPS atua também no mercado de defesa. Que bacana. Então, hoje, os componentes mais complexos de desenvolvimento, se você ligar para qualquer fabricante de componente eletrônico, é o componente de características militares. Ele aguenta maior temperatura, aguenta maior umidade, aguenta maior estresse. Então, o processo de qualificação dele é absurdamente alto e, obviamente, é um componente muito mais caro. Então, ali nascem as novas tecnologias no mundo. Passa esse nível de tecnologia para componente eletrônico, vem um componente automotivo. Então, ele é um nível a menos que o militar, mas ele tem um altíssimo processo de qualificação. Passou esse nível, o próximo nível é o nível de consumo industrial, que é o nível das indústrias que estão fazendo qualquer produto hoje. E depois tem um último nível final. Por que eu trago isso? Porque hoje as principais tecnologias novas no mercado, sua grande maioria, passa primeiro por uma validação experimental no exército. Seja laboratório, depois é utilizado no exército, que coloca bastante dinheiro para testar o que eu posso fazer com aquilo, e depois acaba chegando para a trivialidade. Um exemplo comum que está na casa de quase todo mundo, os micro-ondas. Ai, que legal, cara. É. Então, É, é uma. Para você que está aí assistindo, né, ou está ouvindo no Spotify, olha onde vai, né? É um simples componente eletrônico que a gente às vezes não tá vendo, né, na TV, mas a própria tela mas ele não tá vendo assim o nível, né, de segurança que pode ter num simples componente e hoje com isso que você falou de miniaturização. miniaturização, a palavra até é uma trava-língua. Cada vez mais, né? Como você vai imaginar com um componente minúsculo, ele tem lá constituição lá, né, de silício e com todos os componentes, mas ele ainda tem um software e tem camadas de segurança por cima disso ainda. É assustador, né? Veja que hoje tem componentes aí de meio milímetro no mercado. Você pega um celular, qualquer celular, não precisa de uma marca específica. Ele tem uma série de componentes nessas características. Mas por quê? E eu acho isso muito interessante também. É uma demanda hoje do mercado. O mercado hoje ele quer componentes, produtos que tenham mais informações, mais duráveis, mais Na acessíveis palma da mão, que funcione tudo, faça tudo, né? e conecte tudo. É, Então, hoje, um processo de introdução de novo produto há 10 anos, ele demorava 6 meses, um ano talvez. Hoje tem fábricas que introduzem novos produtos a cada 2 meses. puxa, Então, essas fábricas hoje, elas acabam trabalhando muito próximo da EPS, porque o que a gente traz hoje é uma série de soluções para o cliente. Então, o cliente hoje, ele quer focar no business principal dele, seja montar a placa, montar o produto, desenvolver o produto dele, mas ele quer um parceiro forte que traga segurança. A EPS traz isso, a gente tem hoje, somos especialistas nessa área. Ele quer alguém que monte, grave, enfite o componente dele. E aí tem um ponto bem interessante para trazer aqui, é uma outra atividade, que é um outro braço que a EPS hoje é muito forte no Brasil. Os processos de montagem hoje, de indústrias, eles ainda são muito manuais. A gente pode falar de automação, sim, sim. mas a automação hoje, ela é exceção, não é regra.
É difícil hoje as empresas primeiro terem dinheiro para fazer isso, saberem como fazer. A gente falava um pouquinho mais cedo, saber o Sim. que querem de fato, elas não passam por Onde fazer, né? onde fazer, né? E na minha opinião, tudo começa com um diagnóstico, essa é a primeira etapa. Mas, bom, voltando para esses processos, quando você vai hoje numa indústria, a maioria das indústrias hoje tem um processo que ela tem 5, 6 colaboradores montando manualmente uma determinada peça ou subetapa. O que que a gente faz hoje? Hoje a gente consegue pegar esse produto que ela está montando manualmente, no produto dela na placa, a gente desenvolve uma fita, e a gente faz isso aqui no Brasil, para que ela consiga colocar esse componente dentro de uma fita e montar no processo de SMD dela, ou seja, nas máquinas automáticas. E o que que eles ganham com isso? Isso é muito importante. Eles ganham tempo, porque a montagem é mais rápida. Eles ganham qualidade na montagem, porque ela é 100% automática. Elas ganham segurança no manuseio, porque a máquina é qualificada do cliente, ela não tem problema de eletrostática, ela não coloca ali nenhuma descarga em cima do componente, não tem problema de oleosidade. E tudo isso hoje a EPS faz e desenvolve, seja aqui em São Paulo ou lá em Manaus. O que o cliente manda para a gente, ele fala, EPS, eu tenho esse componente aqui hoje que eu estou montando manualmente. Você tem Tá. uma solução para eu colocar isso na minha máquina automática lá no SMD? Se a gente tem, a gente oferece de imediato, senão a gente desenvolve. Então, o time de Lean Manufacturing está muito próximo disso, de soluções inteligentes que eliminem trabalhos repetitivos. Sim. Trabalhos que podem gerar uma um trabalho que, poxa, será que está trazendo valor de fato? Será que aquela mão de obra não pode estar sendo qualificada para fazer uma atividade de maior valor agregado? Então a É gente isso, atua cara. muito próximo nisso. Quando a gente pensa em automação, muita gente tem aquele pensamento antigo ainda, tirar emprego, vai tirar emprego. Gente, eu sempre falo isso, vai tirar emprego? Vai. Mas essa pessoa não é o emprego dela, entendeu? Vai tirar o posto de trabalho. Porque essa pessoa, ela pode ser treinada para trabalhar numa coisa que ela vai ser muito mais eficaz e muito mais feliz profissionalmente. Por quê? Vai ser substituído ali, né, um trabalho repetitivo, então você vai gerar mais produtividade, vai aumentar a segurança, vai melhorar, né, as condições de trabalho ali naquele posto, e essa pessoa ela pode ser treinada para fazer uma outra atividade que requer, né, uma inteligência um pouco mais avançada, uma coisa que ela vai se sentir mais bem realizada. Eu gosto de lembrar que essa pessoa não é um operador de produção, ela está operador de produção. Exatamente. Da mesma forma que ela pode ser capacitada para dar o próximo passo, né? A gente discutia num seminário que fizemos recentemente o case da Tesla na Alemanha, né? Ela automatizou uma fábrica 100%. E curiosamente tinham muitas críticas ali, vocês estão eliminando postos de trabalho, vocês estão eliminando famílias, puxa vida. Essa é uma realidade do mercado. Sim. É uma realidade do mercado. Eu acho que tem 2 caminhos que podem ser seguidos. Você pode reclamar, lutar contra isso, ou, de repente, ir para dentro da sua fábrica e dizer, chefe, o que eu poderia fazer que traz mais valor para a fábrica? Que outra função eu poderia fazer que você gostaria e não está conseguindo, né? Então, isso, na grande maioria das vezes, na minha opinião, se resolve dentro da indústria que você está. Converse, tenha um bom relacionamento hoje com o seu chefe. A gente falava das dificuldades de mão de obra qualificada. Sim. Então, hoje, o mercado, e qualquer lugar que eu vou, posso falar para você, estou no sul do país visitando cliente, poxa, Guilherme, cara, aqui tá muito difícil mão de obra, achar técnico bom, engenheiro bom, analista bom. Vou para Curitiba, mesmo discurso. Tô aqui em São Paulo, igual. Vou para Manaus, Guilherme, você não tem um bom engenheiro para indicar para gente, se tua empresa não conhece alguém. É o mesmo problema, ele é um problema a nível nacional. A gente tem até um programa bem interessante, eu tinha esquecido de mencionar. Há um ano, a gente passou muito tempo lutando contra isso, mas lutando na defensiva. O que é lutar na defensiva? É reclamar, dizer, mas não tem mão de obra qualificada, as universidades, os centros técnicos. Não, peraí, cara. O que você está fazendo em relação a isso? O que eu posso fazer diferente? Aí as grandes empresas hoje têm verbas de P&D que elas podem reverter para treinamento dos colaboradores. Aí você está dizendo aí, eu não tenho. A EPS também não tem. Isso não impediu da gente de pegar alguns colaboradores. Iniciamos há um ano, janeiro de 2024, demos bolsa 100% integral para colaboradores escolherem 3 cursos técnicos numa boa instituição para fazer
Eles estão se formando agora em julho de 2025, mão de obra 100% qualificada. E eles têm duas opções. Primeiro ponto, eu gosto de dizer, o conhecimento é deles. Sim. 100% Ninguém deles. vai tirar deles. Pode ser que no dia 1, depois do certificado, eles virem pra gente e digam, EPS, muito obrigado, eu tô indo trabalhar numa outra empresa. Tá ok. Sim. Tá ok, a vida dele, ele vai fazer o que ele quiser. Cabe a nós, como indústrias, treinar, educar ele e dar um ambiente próspero e oportunidades para ele querer ficar lá dentro. Sim, Então, sim. isso hoje a gente está lutando. A gente vai estar muito feliz que a gente vai formar a primeira turma agora em junho de 2025. E já iniciamos agora em janeiro de 2025 a nova turma. Ótimo. Então, assim, é natural que eles saiam, fechem um ciclo, vão para outro lugar. Então, essa é a nossa forma, e eu sei que a gente não está inventando a roda aqui, mas de garantir que a gente vai lutar para resolver um problema de mão de obra qualificada. Se todos pensarem assim, vai acontecer a manutenção, mesmo que, se você treina 10 e 5 resolve ir embora, esses 5 estão treinados, vai para o mercado. Uhum. Se outra empresa fez a mesma coisa, você vai contratar outros treinados também. Exato, ele é um ciclo ali. É uma manutenção, e aí é um ciclo sustentável, né? Porque, assim, se a iniciativa privada não fizer e ficar reclamando, não vai resolver o problema. Não. Agora, se ela fizer, ela tem uma chance de resolver o problema. Concordo contigo. É isso. Tá? E aqui na DAP, o que a gente faz? A gente tem outros canais de comunicação também no YouTube. Então tem o canal da Segredos da Manutenção, que a gente propaga conteúdo sobre manutenção, que eu sou um cara de manutenção, né? Vim da manutenção. A gente tem também da NGAC, que a gente faz treinamentos online para a galera, né? E aqui, dentro do grupo, a gente dispõe de paga treinamento. Por exemplo, tem um pessoal que vai iniciar o treinamento aqui na Abraplan de planejador. Então, tem 3 pessoas que vai iniciar o treinamento lá. Essas pessoas também, pode ser que ela faça o treinamento de planejador, ela esteja preparada e resolva, né? Ir para outro ambiente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque, exato. Cara, é a nossa parte, a nossa contribuição que a gente tá fazendo. O que vai acontecer? A empresa vai parar por causa dessa pessoa que foi embora? Não. Vai continuar, né? Eu costumo dizer, gente, que, veja bem, não precisa nem interpretar muito, só ouça, tá? Não existe ninguém insubstituível. Não existe. Nem eu, nem o Guilherme, ninguém. Só que cada um tem o seu valor perante a companhia, perante a geração, o que você gera de valor para a companhia, para a empresa, tá? Então, o mesmo ditado que eu falei, que não existe ninguém substituível, também cada pessoa tem o seu valor, tá? E se o ambiente, tá, não está favorável para você e você está fazendo o seu máximo, vai para outro, certo? Mas tenha certeza que você está fazendo o seu máximo mesmo, né? Exato. E aí não está sendo vítima. Eu trago um ponto, esse podcast aqui, ele é, assim como o nosso lá da EPS, eu acho que ele está muito próximo das pessoas técnicas. Sim, sim. E as pessoas técnicas carregam um estigma que é o seguinte: hard skill lá em cima, soft skill aqui embaixo. Então, hoje a característica do colaborador que é visto de alto desempenho, que a empresa luta para manter ele equilibra esses dois aqui. Ele é um cara de confiança, ele é um cara que tem um hard skill, ele é um cara que se comunica bem, ele é um cara que no primeiro problema ele não vai pedir para ir embora, ele vai chegar na empresa e vai dizer assim: empresa, eu tô com um problema. Exatamente. Eu queria conversar a respeito disso. Então, hoje quando a gente fala de novo sobre falta de mão de obra qualificada, primeiro isso é fato, não adianta lutar contra isso, é fato. Qualifique sua mão de obra, lute para que ela queira ficar dentro da sua empresa, dê benefício. Tudo por isso, né? Exatamente, se ela for embora. Mas tem limites também. Exato. Eu acho que é natural as pessoas fecharem um ciclo, né? Quando eu olho para dentro da EPS, ao longo desses 13 anos que estamos aqui no Brasil, vários ciclos se fecharam. Mas recentemente, agora em dezembro de 2024, a gente fez aquela entrega simbólica das placas dos funcionários de 10 anos, 7 anos. Tem funcionário com 13 anos de empresa. E eu acho isso fantástico, porque quando a gente olha para esse funcionário, a gente fala, pô, a gente tá fazendo alguma coisa certa. Sim. Porque tem funcionário ficando 13 anos com a gente e amadurecendo, crescendo, tem problemas no meio desse caminho e problemas são naturais de acontecer, fazem parte do processo, resolvemos juntos, a 4 mãos, transparente e segue em frente. É uma empresa, né, cara? Empresa, ela é feita de pessoas. Pessoas não são perfeitas. Então a empresa não é perfeita, certo?
É assim que funciona. Saudoso Abílio Diniz já falava, né? É, tocar empresa é fácil. Você tem pessoas e processos. Você faz processos, fala para as pessoas cumprir e vai, né? Só que do jeito que ele falou num nível que ele estava um nível muito à frente de nós, né? É, assim, é. Só que assim, não é um mundo perfeito, né? Ele fez uma comunicação para mostrar que funciona assim, porque senão não teria grandes companhias, né? Mas essas grandes companhias não têm problemas? Todos os dias tem problemas. O que difere, né? O que diferencia ela das outras, né? Por que ela tem performance? Porque ela resolve os problemas dela. Ela tem os problemas, mas ela resolve. Ela não negligencia, né? Não fica empurrando, ela vai e resolve. E é isso. Tem que, tem que ter um. Eu costumo dizer aqui, cara, a gente trabalha com projetos. Projeto tem problema todo dia. Mas o que diferencia a DAP dos outros, diferencia que a gente não corre dos problemas, a gente assume o problema e resolve para o nosso cliente. Então, se você me dizer qual que é o diferencial da DAP hoje, é esse. Nós não negligenciamos o problema. Nós enfrentamos, resolvemos e, tô aqui, cliente, tô aqui, eu vou resolver, é responsabilidade minha e mas e os próximos? Não, aí é um trabalho de melhoria contínua. Eu vou trabalhar que não tenha isso nos próximos projetos. E é interessante que eu já estive dos dois lados. Eu trabalhei numa grande indústria no qual tinha vários fornecedores do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e hoje eu vim hoje para o outro lado, né? Eu sou fornecedor de grandes indústrias, né? E o que a gente ouve muito é uma reclamação repetitiva de que você só conhece o fornecedor no primeiro problema. Porque enquanto não tem problema, ele te atende, te manda e-mail, WhatsApp, te atende de madrugada, tudo. Na hora que tem problema e você notifica ele, qual a característica dos fornecedores no Brasil? Eles não respondem. Eles dão um passo para trás e eles falam, beleza, vamos nos proteger. E eu acho importante lembrar isso, que problemas acontecem, você tem que estar presente, e tem um ponto que eu esqueci de mencionar, que eu acho muito relevante para as indústrias e para os profissionais da área. Tem dois cursos lá na empresa que para mim são fundamentais para qualquer pessoa da área técnica que vai entrar. O primeiro deles, MASP, Método de Análise de Solução de Problemas. Eu acho que se a gente quer que a equipe esteja preparada para resolver problema, MASP. Depois as ferramentas que vêm disso, Ishikawa, 5W2H, 5Porquê e todos aqueles derivados de ferramentas. Sim, Eu sim. acho que depois a gente vai chegar aonde? A gente vai chegar e falar de Lean Manufacturing. Mas se a pessoa não souber Se hoje, tiver uma base, né? não tiver uma base, na minha opinião, esses dois cursos ajudam muito, tem outros cursos, depois falar de um Green Belt, de um Black Belt lá na frente, mas a base é isso, resolver problema com transparência, confiança, ter uma metodologia, ter um processo, sair do achismo, não é tipo, eu já vi isso numa outra cenário. Baseado em dados, né? Confiáveis, né? A gente fala muito em dados, 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 mas aqui no Dapcast a gente falou até de processamento de dados e tudo mais, né? Mas os dados também tem que ver a qualidade, né, desses dados para a gente se processar. Se você processa uma porcaria, como é que você vai ter um produto maravilhoso? Você vai ter uma porcaria, né? Então, a coleta de dados hoje, dessa parte dos processos dentro da empresa e tudo mais, é muito bonito as pessoas, você chegar na empresa, tem dashboard para tudo quanto é lado, tal, tal, tal. Beleza, mas o que vocês fazem com esses dados aí? Tá, e esses dados são confiáveis, né? Então eu acho que as empresas têm que ter processo, têm que ter as métricas, né? Tem que ter pessoas bem qualificadas e bem treinadas. Mas se eu treinar meu colaborador, ele vai embora. Cara, esse é um pensamento que vai te levar para trás Uhum. e muito para trás. Tem que investir sim no treinamento e cada vez mais preparar o colaborador. Você tem que fazer sua parte para ele ficar dentro da empresa. Se ele não ficar, pelo menos está preparado e vai para o mercado. Exato, né? Eu acho que Paciência. tem uma tríade muito boa quando você olha qualquer tipo de processo, indústria. Ela tem ali pessoas, processos e produto barra serviço, né? Você tem que equalizar isso o tempo todo, tá olhando Sim. esses três pontos, né? Pessoas têm que estar bem treinadas,
Tem que ser pessoas felizes no ambiente de trabalho, Sim, pessoas sim. bem remuneradas, no ambiente salubre que queiram instalar, né? Processos. Temos processos definidos, sabemos o que devemos fazer, onde está escrito isso, O temos How Do, né? checklists. É um simples POP, né? Procedimento Exato. operacional padrão. Pô, tem o beabá aqui, né? Porque às vezes a gente fala muito de automação, fala de indústria 4.0, mas às vezes nem o básico as pessoas estão fazendo. Então, a pessoa entra hoje, né? Vou dar um exemplo. A gente contratou há pouco tempo orçamentista. Então, o que acontece quando eu contrato um orçamentista? Pô, não é que nem um orçamento de material de construção. E não estou menosprezando, tá, gente? Claro que cada coisa tem a sua peculiaridade. Mas ela vai orçar um serviço de engenharia, tá? Então ela já vai sair orçando? Não. Ah, já cometemos erros de colocar pessoas e sair orçando? Já. Contratamos um orçamentista formado já, né? Ah, o cara já foi orçamentista. Não, coloca aí que. Cara, deu problema pra caramba. Que tipo de problema? Ou a gente não convertia, ou convertia e tava fora, que é pior, Uhum. tá? Porque frustra os dois lados. Você vende, mas quando você vai ver, pô, tem que declinar porque faltou isso, faltou aquilo. O cara falou, ô louco, cara, mas vocês não viram isso? Então, é pior você converter, tá? É melhor não converter. Mas hoje, o que a gente tem? Tem uma semana só de integração e treinamento. Então, a pessoa tem lá, ela vai ver os processos, ela vai estudar os processos, ela vai ver os fluxogramas, como que funciona para orçar, né? A gente está investindo, como eu falei para você, num projeto de Indústria 4.0, de IA, junto com a programação em Python para melhorar esse processo também. Então, a gente tem um treinamento ali, um período de adaptação dessa pessoa. Pode ser que nesse período, o que aconteça? Ela olha e fala, cara, não é para mim. Ok, é melhor hora pra ela falar isso, né? Exatamente, não é para mim. Uhum. Então, agora pode ser que ela não, puta, gostei, é isso que eu quero. Ah, beleza, vamos junto. Mas pode ser que aconteça também. Mas essa é a hora, né? Não depois de você, depende do ticket, mas vamos lá, pode ser um ticket bem baixinho, mas converteu, tá? E é um cliente seu recorrente, beleza. Aí você vai analisar, faz o TAP, termo de abertura do projeto, chega na equipe de planejamento e fala, ó, mas isso aqui? Ah, eu não vi. Mas isso aqui? Ah, eu não vi. Mas isso aqui? Pô, ficou um monte de coisa fora. Aí, o comercial tem que fazer o quê? Liga, cliente, seguinte, tem um orçamentista aqui, tal, 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 tal. E não tem explicação, porque assim, você vai falar que o cara é novo? Mas você não treinou o cara? Se ele é novo, por que você deu essa responsabilidade para ele? Então, tem essas coisas que hoje, né, acontecia na DAP de 7, 8 anos atrás, acontecia isso. Hoje não acontece mais. Porque é aquilo que você falou logo no início do podcast. Você falou assim, ó, eu aprendi muito com as lições, né, com os erros, e a gente aprendeu muito. Só que a gente aprendeu porque mapeou. Porque se não tivesse mapeado e criado plano de ação para corrigir, até hoje estava acontecendo. É legal você falar disso. Eu vejo isso muito puxando um pouco para EPS, que a primeira etapa de um contato de um cliente é quando ele tem um problema. Ele tem um problema na linha de montagem dele, ele quer uma solução para um componente eletrônico, e normalmente esse contato vem através de um engenheiro. O engenheiro fala o seguinte para a gente: EPS, eu quero que vocês façam isso. Só que se eu não der um passo para trás e dizer, eu entendi, eu faço isso, e voltar a 5, 6 perguntas que hoje a gente caracteriza como perguntas de diagnóstico, eu não vou saber se aquela solução que ele está querendo de fato vai resolver o problema dele. E ele não quer, na verdade, a solução em si, ele quer resolver o problema. Ele Sim. quer o problema resolvido. Então, cabe a nós hoje, quando o cliente entra com a gente, eu falo, cliente, entendo, a gente resolve esse tipo de problema, a gente tem algumas soluções. Eu não sei se as minhas soluções são as melhores, adequadas ao teu projeto. Podemos conversar 10 minutos via Teams, ou você me mandar uma foto, ou a gente achar um meio termo aqui que eu consiga entender um pouquinho mais do teu problema. E aí sim, eu vou te oferecer 2, 3 soluções e a gente vai ver qual se adequa melhor no teu processo. Então, acho que o primeiro contato é isso mesmo, um diagnóstico transparente com os clientes, e digo isso, sejam os clientes automotivos, clientes de telecom, clientes de linha branca, linha marrom, eles nos procuram hoje e falam, Guilherme, eu estou pensando em fazer isso, o que a EPS tem que pode me ajudar? Hoje a gente tem uma equipe muito bem estruturada no Brasil, que ela trabalha de forma consultiva. E tá tudo bem a gente não ganhar projeto. Sim. Tá tudo bem a gente chegar ali e dizer para o cliente, olha, isso aqui eu não faço, inclusive eu vou te indicar um parceiro meu que possa te ajudar.
Ou talvez você nem precise disso tudo que você está querendo, eu consigo fazer de uma forma menor. Eu acho que esse é o trabalho que hoje que a EPS faz, que estamos ali há 13 anos no mercado, atendendo clientes há 13 anos. Eu tenho clientes do dia 1, que eu estou hoje há Bacana. 13 anos e que eu expandi hoje negócios para outros territórios. Então, acho que trabalhar de forma consultiva, trabalhar de forma transparente, não estamos aqui para ficar só 5 anos no mercado, a EPS é próspera 10, 20, 30 anos. Eu acho que esse é o nosso objetivo no mercado, perpetuar um negócio que é salubre para o cliente, resolve o problema dele de uma forma rápida, competitiva e dentro dos padrões de Sim. qualidade dele. Porque o que acontece, você entrega valor, né? Se você entregar valor para o seu cliente e ele vai enxergar isso, porque ele vai ver que você está olhando para ele ganhar também. Você não quer vender só o seu produto, você quer resolver o problema dele. Exato. É diferente você querer vender um produto ou um serviço do que você resolver o problema do seu cliente. Então, eu acho que no Brasil, para as empresas prosperarem, tem muito, não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo, mas eu acho que assim, para que tenha uma sustentabilidade, uma constância no mercado, ela tem que olhar muito para o ganha-ganha e muito para a geração de valor do cliente, né? Porque senão, gente, fica complicado, porque se você olhar só para o seu e o cliente não ganhar, uma hora você não vai ter o seu. Exato. Uma hora não vai ter. Você vai ter no máximo ali um cliente pontual, que vai fazer uma atividade Exatamente. contigo, duas, ele Pontual, nunca mais vai te procurar. Não é essa característica que hoje a gente tem. Sim, sim. Os projetos que a gente desenvolve são de longo prazo. Até mesmo para o cliente conhecer a gente, entender como funciona. Nós temos hoje uma série de serviços. Eu sei que não adianta eu oferecer 2, 3 serviços para o cliente quando ele não está preparado, ele não conhece o serviço 1 ainda. Então eu concordo contigo. Eu acho que estar próximo do cliente, o cliente também dispor de tempo. E eu entendo que a agenda dos nossos clientes hoje são muito ocupadas. Sim, Eu peço 10 minutos para ele e fala, cara, não tenho 10 não minutos. tem. E eu sei que ele não tem 10 minutos, que ele tem 200 e-mails dia, 6 reuniões, 2 visitas técnicas. Ele não consegue parar. Talvez ele vá parar só quando colapsar ou tiver um problema grave. Mas aí cabe a nós mostrarmos valor suficiente para que ele entenda, não, vale a pena eu dispor de 10, 15 minutos aqui, porque talvez esses 10, 15 minutos aqui me tragam um retorno. E eu gosto de trabalhar muito com o cliente falando de ROI, né? Eu falo, cara, isso aqui é o Sim, retorno do investimento, né? Eu tô te cobrando X, você tá levando tal, mas é isso aqui que você tá economizando no médio e longo prazo. E a gente tem vários cases, né? Eu acho que quem entrar no site da EPS hoje tem cases abertos, a gente tem muito vídeo, tem clientes que permitem publicar essas informações. Tivemos um workshop, eu comentei mais cedo sim, sim. contigo, da área de SMD, foi fantástico, mais de 100 engenheiros e técnicos participando, um momento bom para a gente falar não só de EPS, a gente falou de tecnologia de extensão, educar o nosso cliente, tirar ele da fábrica, do ambiente dele e proporcionar ali um momento bom para ele aprender coisas novas, Tirar fazer os network. mitos, né? Os mitos. Tirar os mitos e é uma experiência boa para todo mundo. Então eu acho que é um ganha-ganha para os dois lados. Sim, sim. Bom, aproveitando que você já está falando das soluções aí, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Dou oportunidade para você, apresente as soluções, os contatos. E, gente, tem um podcast também, ele vai passar para vocês aí, o editor vai colocar na tela. Já vai lá, assiste, porque tem muito conteúdo bacana, conteúdo técnico, que vocês vão absorver aí, conteúdo de valor para agregar na sua carreira profissional aí, tá? Bacana, e se você me permitir, eu quero republicar esse podcast Com no nosso certeza. podcast. Pode republicar sim. Hoje a EPS é muito fácil de ser encontrada, né? Temos 2 fábricas aqui no Brasil, uma aqui em São Paulo, outra em Manaus. A EPS tem outras 26 unidades no mundo, 10 no México, tem Estados Unidos, Europa, Índia, China, Malásia, Taiwan. Então a EPS está em todo lugar. Aqui no Brasil você vai digitar aí no Google epsprogramming.com/br, vai nos encontrar. Se não conseguir digitar isso, digita EPS Gravação, somos os primeiros. No LinkedIn, o meu contato é Guilherme Avelino. Adoro o LinkedIn, estou sempre postando conteúdo, visitas técnicas, Sim, sim. soluções, serviços. Pode mandar uma mensagem, vou adorar me conectar com você. E a EPS hoje é a maior empresa na parte de soluções de gravação de software, regravação, enfitamento de componentes eletrônicos, de materiais mecânicos, materiais eletromecânicos, estampados, usinados.
recebeu um lote de material higroscópico hoje, ele veio com umidade, foi aberto, danificado, a gente faz baking, estufa hoje industrial, fazemos pré-forma e corte em componente, temos uma equipe também que faz hoje de criptografia e níveis de camada de segurança em componente eletrônico, então a EPS hoje está fazendo uma série de atividades no Brasil, então se você tem dúvida, nos contate, nos procure, vai ser ótimo conversar com você. Ótimo, ótimo. Depois, Luiz, coloca aí na tela o LinkedIn do Guilherme também, do podcast, né? E com certeza você pode republicar esse conteúdo lá, que vai ser bem bacana também, pro seu público e tudo mais. Agradeço muito, Guilherme, tá? Agradeço sua participação aqui, foi um conteúdo de alto valor. Já deixo aqui o convite para participar de próximos, tá? Tem muitos episódios que a gente dá para fazer, falar de um assunto específico aí, da área da parte de eletrônica, da parte de software para componente eletrônico. É uma área assim que tem muita tecnologia e volátil, né? Como você falou, lançou um produto hoje, daqui 2 semanas está lançando um outro. Então tem sempre muita novidade também para a gente compartilhar com o nosso público, né? Sem dúvida, Dário. Eu agradeço você, agradeço a DAP, agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente. Vai ser ótimo seguir esse contato, feiras industriais, e dividir mais conhecimento. Eu acho que quem ganha somos nós e quem está em casa assistindo a gente. Com certeza, Muito com obrigado. certeza. Obrigadão. Tchau, pessoal. Até Até a mais. próxima.